Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a fórmula do drawdown da, da planilha de vocês, do projeto de vocês, ou até mesmo de algum setup que vocês estão utilizando e vocês querem saber como é que ele tá indo, né, dentro do projeto. Então aqui a gente tem a planilha de registro dos trades. Essa planilha ela, aos poucos vai recebendo melhorias. Essas melhorias que vão acontecendo eu vou publicando aqui no YouTube. E inclusive eu montei ali uma playlist que por enquanto tem 2 vídeos, vai ser o terceiro com esse daqui, para ficar tudo organizado. Então aqui no final da planilha eu tive que colocar algumas colunas adicionais, tá? Eu deixei aqui para o final essa parte, fica a critério de vocês, mas acho que ficou bacana assim. Então uma coluna vai ser acumulado, que nada mais é do que todos os resultados que vão acontecendo, só que acumulados. A gente vai notar aqui ó, que, por exemplo, na primeira célula deu R$18, é o resultado que está aqui. Aí depois deu mais 13, o resultado somado aqui, e assim sucessivamente. Vocês podem observar, por exemplo, que aqui no final estava com um valor de 126,48 negativo, e no dia seguinte deu uma operação positiva de 30,99 e aqui ficou esse 30,99 igual aqui. Por quê? Porque essa primeira fórmula que está aqui, ela está pegando só o resultado desse dia. Já a segunda fórmula, ela está pegando o de ontem, né, o acumulado de ontem, mais o resultado do próprio dia. E assim eu fiz até chegar nessa fórmula aqui. Se eu fizer até o final, vai corrigir essa. Só que quando eu estou aqui no final e dou um tab para registrar a outra operação do outro dia, a fórmula acaba ficando errada. Por quê? Porque ele está pegando essa célula aqui. Mas por que que isso acontece? Porque o Excel ele sempre vai replicar as fórmulas que estão lá na primeira linha. Então, na primeira linha, tem que estar a fórmula correta já para aplicar em todas. Eu fiz dessa forma aqui para mostrar para vocês um tipo de erro que pode acontecer e vocês talvez não saibam como solucionar. Então, o que eu vou fazer? Eu até vou voltar essa linha aqui. E aqui em cima, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai copiar essa fórmula que está aqui para cima também. E nesse caso aqui, mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Se eu fizer igual esse aqui de cima, mais o resultado que deu aqui no dia, de qualquer forma ele vai dar erro. Mas observem aqui em cima a fórmula. Ela está pegando o acumulado mais o do lado. Mas se eu replicar essa fórmula aqui para todos, e for lá embaixo, e verificar a fórmula que ela está pegando o cabeçalho mais o resultado aqui. Por que que isso acontece? Porque quando eu peguei o cabeçalho, o Excel entende que isso aqui tem que ser fixo, não pode variar. Então, nesse caso em específico, a nossa fórmula ela vai ter que ser o quê? Ela vai ter que ser igual, aí eu vou ter que digitar a célula que no caso é a coluna U e a linha 2. Então aqui vai ser U2 mais, e agora eu posso clicar aqui na célula, mais o resultado, que no caso aqui é financeiro, e dar um Enter. A fórmula em si, ela está correta agora. Se eu replicar ela para as demais, vai estar correto. F1 não, F2. Ó, tá pegando o anterior mais o do próprio dia. Mas por que que está dando erro ainda? Porque aqui em cima a gente não tem um número, a gente tem um texto. Então se eu botar aqui o número 0, por exemplo, vamos ver se ele vai aceitar. Aí ele já calcula. Ó. Então, tem duas formas de solucionar isso. Uma é eu escrevendo aqui em cima o que significa, como eu fiz aqui com o capital, né? Então eu posso fazer aqui
acumulado. E formatar aqui bonitinho. Deixa eu até pegar essa formatação aqui. Então, é uma forma de resolver, dá certo, tá? Mas outra forma de resolver isso daqui, estou dando Ctrl Z, até voltar no que estava antes. Pronto. É fazer o seguinte. Tem uma fórmula que é se erro. Então, se erro. Que eu estou dizendo o quê? Se o valor é tudo isso aqui, tá? Então, se isso aqui tudo der algum erro, o que ele tem que me mostrar? Então, em vez de ele fazer essa conta que está sendo feita, ele vai pegar o zero, que eu estou substituindo aqui pelo U2, e somar com o resultado. E daí eu posso fechar parênteses, e aí vai dar certo. Quando é que isso daqui é para dar algum erro? Quando pegar texto. Mas a única possibilidade que existe de pegar um texto é nessa primeira aqui. Né? Aqui no meio, não vou escrever um texto aqui, não vou escrever uma letra aqui no meio. Se eu escrever, ele vai começar a calcular a partir daqui. Né? Mas aqui só vão ter números. Entenderam? Qualquer coisa, volta o vídeo aí que vocês vão entender o raciocínio. E agora, se eu der um tab aqui, a fórmula eu sei que já está certa. Porque o resultado a princípio está zerado aqui, e ele já calculou me dizendo que o acumulado é esse anterior, mais o resultado que está aqui como zero. Se aqui tiver um valor, eu vou botar aqui o número 1, só para vocês verem. Ele já calculou aqui certinho. Beleza? Então tá bom, a coluna do acumulado já foi resolvida. Agora tem uma outra coluna do lado que se chama pico. O nome já diz, né? É o pico, é o máximo que eu já consegui chegar nesse projeto. Então, essa fórmula ela vai fazer o quê? Vamos pegar aqui, ó. Ela vai verificar qual que é o valor máximo entre o valor que está aqui do lado, que é o acumulado, e o V2, que é esse cabeçalho aqui. Nessa fórmula, eu posso escrever o cabeçalho, porque entre os dois, entre o texto e o número, basicamente, ele vai ver que o maior, né, o máximo, é o número. Entenderam? Então, nesse caso aqui, ele detectou que foi 18 e 11. Aí, no outro dia, teve uma operação que deu lucro, o acumulado aumentou, ele detectou que entre esses dois números, o maior é esse, então ele botou aqui. Mais uma operação positiva. O acumulado deu 62,84. Como é maior, ele trouxe para cá. Aqui para finalizar, então, no outro dia, foi uma operação de loss. Então, diminuiu o acumulado. Então, entre esses dois números, ele detectou que esse daqui é maior. E daí ele puxou para cá. E assim, ele detectou que até o momento, o pico é 62,84. Ok? Tranquilo? Agora a fórmula em específico do drawdown e depois a fórmula do drawdown em percentual. Então vamos lá. Para mostrar essa fórmula, eu vou clicar nessa daqui, nessa célula aqui, que já tem um drawdown. Né? Até esse momento aqui não tinha, aqui já tem um drawdown. A fórmula ela diz o seguinte, vai ser uma fórmula C. Eu estou dizendo aqui que se o acumulado atual for menor do que o acumulado anterior, que é a célula U5, não sei se vai ser a mesma coluna de vocês aqui, mas é só digitar, né? Então, se o acumulado atual for menor que o acumulado anterior, então eu vou pegar o acumulado atual e subtrair do pico, que é justamente para verificar a diferença, que é o que a gente está querendo aqui com essa questão do drawdown, ok? Então, nesse caso aqui em específico, como foi o primeiro drawdown, até vai ser uma regrinha para vocês verificarem, fazer a prova real,
O primeiro drawdown que acontecer aqui no sistema de vocês, ele vai ter que ser exatamente o mesmo do resultado financeiro que vocês tiveram. Porque se até aquele momento era o pico, o primeiro loss que vocês tiveram vai ser o primeiro drawdown automaticamente. Aí se por um acaso, na sequência, vocês tiveram mais um loss, o somatório desses dois aqui vai ter que ser esse resultado aqui, ó. Tá vendo lá embaixo? Somatório, ó, menos 57,49 é o que está aqui. Então, basicamente, é isso que a fórmula está fazendo. Ela está verificando se no acumulado atual for menor novamente, então eu vou pegar o acumulado que eu tenho e subtrair do meu pico. Esse vai ser o meu drawdown, ok? Entendido a fórmula do drawdown? Então, o drawdown máximo que eu já tive aqui no meu sistema foi esse ponto aqui, ó, 263,93 negativo, tá? Esse drawdown, se a gente verificar lá no gráfico de cascata, então o pico foi aqui, que é o maior de todos, não é esse daqui, não é o segundo maior pico, não é o último topo, é o topo máximo que já teve no projeto, tá? Então, se eu somar esses daqui, vai dar aqueles R$ 64,00 e alguns centavos. E se eu subtrair tudo isso daqui até chegar aqui embaixo, todas essas operações, vai dar esse resultado que a gente tinha aqui, de 263,93. Beleza? Para finalizar, a gente ainda tem que saber, né, ou gostaria de saber, nessa fórmula aqui, se o acumulado de fato for menor que o anterior, ele vai subtrair. Se não, eu não quero ver nada. Eu quero que esteja vazio, então é aspas dupla, ok? Aí quando for menor, ele vai calcular, e quando não for menor, aí ele não vai calcular, ok? Para saber o percentual aqui, vai ser uma fórmula C, que vai ser utilizado também. A fórmula, deixa eu clicar aqui em cima que fica mais fácil. Então a fórmula vai ser o seguinte: se o drawdown, que é esse que está aqui do lado, for diferente de vazio, ou seja, se tiver alguma coisa preenchida aqui, se tiver algum número, qualquer coisa, então ele vai fazer uma conta, tá? Qual que é essa conta? Essa conta é o drawdown atual dividido pelo meu capital inicial, pela minha margem, né, que está aqui em cima, aí é o cabeçalho mesmo, tá? E ainda vai somar com o pico, tá? Vai somar aqui com o pico. Lembrando que nessa fórmula aqui, tem o parênteses logo depois aqui da divisão, ok? E aqui no final, justamente para ele fazer essa conta aqui primeiro, e depois pegar o drawdown e dividir. Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui na fórmula? Estou dizendo que eu estou pegando aquele meu R$ 500, somando com o maior pico que eu tenho até aquele momento. Então, nesse caso, seria o R$ 562,84. E eu estou pegando, então, o drawdown, que é esse R$ 47,00 aqui, nessa célula, e dividindo por esse 562,84. Entenderam a lógica? Se vocês fizerem isso na calculadora, fizer na mão, essa conta que é feita para calcular o drawdown, o percentual aqui do drawdown, tá bom? Então, se essa célula do lado aqui for diferente de nada, tiver alguma coisa, ele vai fazer a conta. Agora, se essa célula aqui for vazia, então nada novamente. Bem parecido com o que a gente fez na coluna anterior. Beleza? Então, dessa forma, a gente tem o drawdown em percentual também. E eu vendo aqui, fica fácil de verificar que o menor valor dentre todos esses é esse daqui, de 46,89. Então, dentro do capital que eu tinha de R$ 500, mais esse daqui,
eu tive esse loss de 263,93, que equivale a um drawdown de 46,89%. Aqui em análises, a gente tem aqueles critérios para avaliar como é que está indo o sistema, o projeto e tudo mais. A gente pode colocar aqui duas linhas novas, que vai ser o drawdown em reais e o drawdown em percentual. Essa fórmula aqui é bem simples, tá? Basicamente, eu vou utilizar a fórmula mínimo para ambas as situações, só vai mudar a coluna que eu vou puxar essas informações. Então aqui eu coloquei igual, mínimo, abre parênteses, e daí aqui, na hora de selecionar os números, vem aqui na tabela e seleciona a coluna específica do drawdown. Então eu vou lá mostrar para vocês, ó, essa coluna tabela 5DD, essa tabela aqui, a coluna DD é essa daqui. Ó, eu acabei de clicar, ele replicou aqui a fórmula. Se eu der um Enter, tá ok. E aqui o drawdown em percentual, a mesma coisa. Mínimo, eu venho aqui e seleciono o DD percentual. E ele vai puxar para mim o valor menor que tiver, o mínimo que tiver lá. Beleza? Entenderam? Hoje um vídeo um pouquinho mais curto. Espero que ajude vocês. Essa forma de fazer aqui o drawdown vocês podem também estar utilizando para fazer os seus backtests. Basta replicar essas colunas aqui do final, de acumulado, pico, DD e DD percentual, e vocês vão conseguir esses números também nos seus backtests. Se gostaram, deixa o like aí, compartilhem esse vídeo com seus colegas traders e não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal para sempre estar antenado. Ok? Valeu pessoal, até a próxima. Tchau!